Olá, telespectador da TV Mar, canal 525, um ótimo dia, muito obrigado por estar conosco, pelo carinho, pela audiência. Estamos começando mais um programa TV Mar News, abrindo assim a programação desta terça-feira, dia 20 de abril de 2021, da sua TV Mar, canal 525, emissora da organização Arnon de Melo. Nós estamos ao vivo daqui para frente pelo portal gazetaweb.com e por lá você acompanha a nossa programação com tudo em alta definição. A mesma coisa se estende para o aplicativo TV Mar, que é gratuito e você pode baixar para qualquer aplicativo, para qualquer smartphone, para qualquer aparelho celular, para poder acompanhar a nossa programação, tá certo? Lembrando sempre que as nossas redes sociais são ferramentas importantes para você se manter atualizado com os assuntos de destaque. Nesta edição do TV Mar News, nós vamos trazer muitos assuntos, entrevistas e também reportagens para deixar você atualizado sobre os assuntos das últimas 24 horas em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. E como você já sabe, o TV Mar News tem um apoio e o oferecimento de plano de saúde Apivida. Está entre os maiores do país. É nada mais, nada menos do que 20 anos no mercado odontológico, de 40 anos somente na área de saúde, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnósticos por imagem e coleta laboratorial. Dias melhores virão, não tenho dúvida disso. E não esqueça, pensou em plano de saúde? Lembre-se, Apivida. Saúde para valer. Dando uma olhada nesta terça-feira nos destaques da Gazeta Digital. Como você já sabe, sempre de costume, nós estamos colocando em evidência as informações para a abertura do programa, atualizando então a Gazeta Digital. Covid-19 rouba, entre aspas, 1 ano e meio da expectativa de vida dos alagoanos. Bolsonaro deveria seguir exemplo de Collor na área ambiental. A opinião que você encontra na Gazeta Digital hoje. Estado registra recorde de óbitos pela segunda semana consecutiva. Sindipol reage e recomendação para não vacinar agora, policiais. Taxa de ocupação de leitos de UTI na capital é de 90%. Número muito alto, por sinal, né? CPI ouvirá Guedes, equipe de Pazuello e governadores. Mais de 200 mil doses já foram aplicadas em Maceió. Deputados ouvem hoje secretário de Saúde sobre calote na compra de respiradores. Movimento em aeroporto recua 13% no mês de março, o mês passado. Ministério Público Estadual apura crime de homofobia de pastor contra Paulo Gustavo, o ator Paulo Gustavo, que segue internado, se recuperando aí do quadro de Covid. Sem novo técnico, o CSA encara aliança pelo Campeonato Alagoano. Daqui a pouco também nós vamos falar mais a respeito do esporte. Mas eu quero pedir a sua atenção para trazer agora na abertura do programa o repórter Fernando Palmeira para falar de uma ação da Vigilância Sanitária de Maceió que criou um selo, o Estado Pode Comprar Aqui, que premia estabelecimentos que estão de acordo com o Código Sanitário e com os protocolos de segurança contra a Covid-19. Fernando Palmeira, um abraço para você, um ótimo início de dia ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana. Um abraço, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, um abraço, Viderlan Araújo, bom dia, amigos, bom dia, nossa equipe. Para você que nos assiste, o nosso carinho também, o nosso muito obrigado. Nós já estamos no mercado da produção, Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, atenta, mercado do artesanato, mercado da produção, do Jaraguá, da feirinha do tabuleiro, enfim, de toda a Maceió, atentos principalmente no que diz respeito à prevenção à Covid-19. Há um selo, há um reconhecimento daqueles que estão cumprindo à risca todas essas determinações. E aqui também a gente vai mostrar o trabalho desse pessoal que diuturnamente está numa vigilância sobre produtos alimentícios, enfim, tudo aquilo que diz respeito à saúde e à prevenção à saúde dos usuários de todo o sistema dos mercados e feiras livres de nossa capital. Vamos conversar com o Ayrton dos Santos, coordenador de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o selo que ele vai nos mostrar e também sobre a ação dessas equipes que o acompanham, sob sua coordenação em toda a Maceió. Parabéns pelo trabalho, uma honra tê-lo aqui na TV Mar. Obrigado, Fernando Palmeira. A Vigilância Sanitária sempre de olho vivo, fazendo as fiscalizações. Neste primeiro momento, com orientação da Prefeitura Municipal de Maceió, são fiscalizações de cunho educativo.
aqui mercado da produção, mercado Jacintinho, mercado do tabuleiro e Benedito Bentes. Todos esses setores, esses profissionais, esses comerciantes que cumprem à risca as determinações desde a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde de Maceió, eles que estão atentos aí à armazenagem de todo o produto, à limpeza, à higienização, recebem esse selo, inclusive com o aval da Prefeitura e da Vigilância Sanitária de que pode comprar aqui com toda a segurança de saúde. Esse selo de garantia pode comprar aqui é um incentivo da Prefeitura Municipal, Secretaria Centabes, Secretaria Sensques, Vigilância Sanitária e Gabinete de Gestão Integrado. Isso aqui é um incentivo para aquele comerciante que cumpre os protocolos sanitários aqui em Maceió. Como é que é o trabalho diuturno das suas equipes, a exemplo dessa que está aí do seu lado, observando onde se comercializa gêneros alimentícios, o suíno, o bovino, a carne no caso, os congelados, como é essa fiscalização constante e até as penalidades que, vez por outra, infelizmente, vocês têm que imprimir. Desde o primeiro dia que o prefeito JHC assumiu, estamos intensificando todas as fiscalizações. Neste primeiro momento, como eu falei anteriormente, de cunho educativo. Geralmente, a gente encontra também comerciantes que não estão dentro das normas sanitárias e também nós fazemos notificações, fazemos também auto de infrações, auto de apreensões também e a multa para cada comerciante que não esteja dentro das normas sanitárias varia de 180 até 19 mil reais. Pois é, diante de tudo isso, até apreensões, como aconteceu em ações no último domingo, infelizmente isso também acontece, né? No último domingo, na rua São José, lá no Jacintinho, fiscalizando o mercado Jacintinho, recebemos uma denúncia e fomos até o local, fizemos a apreensão de 470 quilos de produtos não apropriados para o consumo e dessa forma notificamos e fizemos o auto de apreensão e as pessoas vão receber as penalidades dentro da lei do Código Sanitário. Quero lembrar Carlos Ronalça, que chegou, conhece já de há muito tempo a realidade de todos esses mercados e feiras livres e ele já fez uma série de medidas aqui para limpeza, para modificação de uma série de setores, principalmente aqui no mercado da produção, mas está também atuando em outros mercados, em feiras livres. Isso, na realidade, diz muito a respeito daqueles que vocês cobram de limpeza. É a Prefeitura também estimulando e fazendo o seu papel de colocar, de acondicionar da forma melhor possível o nosso mercado da produção, os outros mercados e feiras livres também, não é? Perfeito. O prefeito JHC, a intenção dele é trabalhar em parceria com todos os comerciantes aqui em Maceió, focando principalmente no mercado da produção, Jacintinho, Tabuleiro e Benedito Bentes. Tanto é que o Gabinete de Gestão Integrado, juntamente com Centabes, com SUDES, Vigilância Sanitária, estamos fazendo um mutirão lá no mercado Tabuleiro. Primeira apreensão de alguns produtos irregulares e depois então foi feita uma limpeza de um modo geral lá do mercado Tabuleiro. O mesmo vai acontecer aqui no mercado da produção. Meu caro Ayrton, fique à vontade para falar direto para principalmente o consumidor e para aqueles que têm que se ajustar a todas essas determinações da fiscalização e ter a chance de, independente desse trabalho, receber esse selo que é de muita importância para credenciar aqueles que estão trabalhando com a saúde pública. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a TV Mar e dizer que as fiscalizações nós fazemos aqui na parte baixa, na parte alta, fazemos aqui para os comerciantes pobres, para os comerciantes ricos e assim, dessa forma, a Vigilância Sanitária de olho vivo, fiscalizando a cada dia com orientação do secretário Pedro Madeiro, lá da Saúde, com orientação do prefeito JHC, com orientação do Gabinete de Gestão Integrada e estamos de olho vivo fazendo sempre o bem, sem olhar a quem. A Prefeitura de Maceió o prefeito começou praticamente há 3 meses a sua
administração, mas aos poucos nós vamos reorganizando o mercado da produção, o mercado Jacintinho, o mercado tabuleiro e Benedito Bentes. E este selo de garantia é uma maneira de incentivar e motivar o comerciante para que ele, o consumidor, tenha assim uma garantia maior na hora da sua compra. E também, meu querido Fernando Palmeira, o melhor fiscal aqui de Maceió é o consumidor. Qualquer dúvida só é ligar no 3312 5496. A sua denúncia será mantida em sigilo, portanto, o importante é o consumidor também nos ajudar. 3312 5496. Em nome da saúde pública em Maceió, parabéns a Ayrton Santos e toda essa laboriosa equipe, parabéns em nome da comunidade, em nome do consumidor e até também do empresariado, aquele que está sempre buscando oferecer o melhor e, em especial, saúde com garantia para todo o consumidor, para todo esse pessoal. Aqui do Mercado da Produção, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. Vitor Araújo, a gente segue com você. É a melhor alternativa que a Vigilância Sanitária poderia adotar para esse momento, porque controlar o fluxo de pessoas, principalmente nos fins de semana, mesmo com o fechamento do mercado da produção, é uma coisa praticamente impossível. Não adianta. Se você não disciplina as pessoas que oferecem os produtos, os alimentos de maneira adequada, como a Vigilância Sanitária de Maceió tem feito, dando essa oportunidade para que todos possam atender o protocolo e continuar comercializando os produtos, acredito que essa é a medida mais eficaz para o momento, para esse momento mesmo que nós estamos vivendo, em que requer muita consciência também da população, do consumidor e do empresário, daqueles que oferecem os produtos. Hoje também, terça-feira, você já tem esse conhecimento, já é costume a participação do advogado Bruno Calado com o quadro Penal News. E entre os temas que ele sempre coloca e que são os mais atuais para você, telespectador, para você, internauta que nos acompanha pelo portal Gazeta Web, o crime de falso testemunho é o tema desta terça-feira, dia 20 de abril. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Para nós é uma enorme satisfação compartilhar esse espaço de grande audiência com você. E eu gostaria que você falasse a escolha desse tema, o crime de falso testemunho. Em que consiste esse crime? Bom dia. Bom dia, Videlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Agora, dessa vez, restabelecendo de forma presencial. Havíamos apresentado 2 quadros do Penal News de forma telepresencial via Skype, mas nunca é da mesma forma do que está aqui nesse estúdio tão acolhedor da TV Mar. Muito obrigado. Né? E hoje eu trago esse crime de falso testemunho, Videlan, também conhecido como crime de perjúrio, certo? Essa nomenclatura é um sinônimo do crime de falso testemunho, certo? E é um crime também atual, nunca sai de moda, porque sempre, para todo processo, para todo ato administrativo, para todo ato, seja da justiça privada ou da justiça pública, há testemunhas, há pessoas que acompanharam aquele fato, seja de forma ocular, seja de forma de conduta, e aí sempre há a prática desse crime, desse delito de falso testemunho. E o falso testemunho, Videlan, ele consiste em falsear, certo? Afirmações. Como assim? Quando a pessoa nega ou cala a verdade, certo? Sabe daquela situação e insiste em calar-se. Quando a pessoa falseia aquela verdade, sabe que a situação aconteceu de uma maneira, mas que na verdade aquela situação... Obrigado. Tá melhor. Sim, agora, tudo bem, né? agora. Certo. Mas que, na verdade, quando a pessoa falseia aquela afirmação, quando sabe da verdade, mas insiste em calar-se, insiste em negar a verdade, certo? Então, o crime de falso testemunho é evidenciado dessa maneira. Mas a nomenclatura faz sugerir que o falso testemunho seja cometido tão somente por testemunha. Né? Mas é aí que a gente se equivoca, é aí que a gente se engana. O crime de falso testemunho, Videlan, ele pode ser cometido por peritos envolvidos no processo, por contadores, por intérpretes. Já imaginou se um perito, de repente, se um perito eventualmente
vier a falsear a verdade, vier a negar, vier a calar a verdade diante daquela situação, ou um contador, ou mesmo um intérprete. Temos ali, se tiver ali eventualmente uma testemunha estrangeira, um turista que veio aqui transitar na orla de Maceió, presenciou um delito, mas só fala inglês, e aí teríamos um intérprete para narrar a versão dele naquela situação, e aí aquele intérprete acaba falseando, acaba mudando a versão que aquela testemunha trouxe a respeito daquele caso. Então, o crime de falso testemunho é justamente isso, basicamente isso, falsear uma afirmação, calar diante da verdade, negar a verdade, e aí o juiz, sempre que vai interrogar, começar a interrogar uma testemunha, ele diz: você promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e aí já é uma forma de intimidar aquela testemunha, de modo que ela venha a falar a verdade, tão somente a verdade. Quando uma situação dessa ocorre, o juiz ele pode, em determinadas situações, a lei ela protege esse tipo de atitude, caso o juiz possa dar até mesmo uma ordem de prisão, se ele perceber que a testemunha está tentando mudar ali as evidências do crime com falso testemunho? Geralmente, quando o juiz vem ter o contato com aquela testemunha num processo, muito provavelmente já houve um depoimento da testemunha prestado em fase de inquérito policial, em fase de polícia, outras vezes não, a testemunha é inaugural na fase processual, mas o juiz sente, calejado, já tem aquele dom de sentir. Sim. Quando a testemunha eventualmente está mentindo, a não ser que seja uma testemunha atriz, uma testemunha ator, que consiga falsear a verdade de modo que engane até o juiz. E aí cabe ao promotor de justiça, na modalidade de acusação no processo, ou cabe ao advogado de defesa ou ao defensor público se tocar diante daquilo e tomar a frente, E aí encontrar elementos para contradizer aquela testemunha. E em contradizendo, o juiz há de tomar a frente, certo? E incriminar aquela pessoa, indiciar, denunciar aquela pessoa pelo crime de falso testemunho. Eu já vi, inclusive, Viderlan, em plenário do Tribunal do Júri, em que a testemunha é de grande valia, Lidamos com crimes dolosos contra a vida no Tribunal do Júri, e já presenciei testemunhas saírem presas, do Tribunal do Júri por falsearem a verdade, por calar-se diante da verdade. De repente, com medo daquele homicida, com medo daquela situação, se cala diante da verdade, e aí o juiz ele dá a possibilidade de a testemunha prestar o seu depoimento com a ausência do acusado, certo? Para inibir qualquer constrangimento, qualquer ameaça que venha a sofrer a posteriori. Então, o juiz sempre pergunta: a senhora se sente à vontade, o senhor se sente à vontade de prestar seus esclarecimentos com a presença do acusado? E aí há aqueles destemidos que Sim. dizem: não, para mim é indiferente, ele pode continuar. E há aqueles que, com medo de alguma ameaça póstuma, algum constrangimento póstumo, ele pede para que o acusado se retire, e ele aí começa a narrar da forma mais verídica possível toda aquela situação. O caso recente do menino Henry, existe inclusive um processo que ainda está sendo elucidado nas questões desse crime, e principalmente envolve depoimento de babá, das pessoas que estavam presentes horas depois daquele crime ter sido de fato consumado. Gostaria que você falasse dessas situações de mudança de cenário de crime para poder adotar um discurso muitas vezes até orientado para tentar livrar pelo menos o rosto ou os interesses de alguma pessoa. Sim, Viderlan, a prova como um todo, não só a prova testemunhal, mas as provas documentais, a perícia, E aí eu entro no local do crime, que é a prova pericial, certo? É de extrema importância. Uma prova complementa a outra no processo, E em busca da verdade real, toda a prova é de grande valia. Então, aquele local do crime, trago em pauta agora o caso do menino Henry, muito bem lembrado por você, Viderlan. Houve uma mudança no depoimento da babá e teve uma contradição entre a babá e a empregada doméstica lá do apartamento do doutor Jairinho, que é o vereador pelo Rio de Janeiro, que está sendo acusado, foi indiciado pela morte do menino Henry, Está sendo o principal suspeito por tê-lo agredido. Então, houve ali modificações na cena do crime. A empregada alega ter arrumado o quarto, E aí, quando se arruma um quarto, quando se arruma aquele local, aquela cena do crime, muito embora ela venha dizer que desconhecia que algum crime pudesse ter sido praticado ali, quando se desarruma uma cena do crime, o local do crime, eventualmente se prejudica numa perícia. Elementos periciais já não estariam ali da forma que deveriam Sim. estar.
né, intocáveis, resquícios de sangue, de digitais, né, do próprio cenário ali, para saber se aquele cenário foi capaz de causar aquelas lesões no menino Henry, ele cair daquela poltrona, cair daquela cama. De repente, podia ser que aquela poltrona não estivesse alocada ali. E aí a babá veio e, eventualmente, arrumando o quarto, colocou aquela poltrona ali de forma não maliciosa, pode ter sido, certo? Para sustentar uma tese de que o garoto podia ter pulado dali daquela poltrona, né? Então, houve, inclusive, uma contradição no início da fase inquisitorial, ainda está em fase de investigação. A polícia está para concluir já a investigação do caso do menino Henry, e no início houve essa contradição, né, entre a babá e a empregada. Sim, a empregada alegou que não sabia das agressões efetivadas pelo doutor Jairinho, o vereador e padrasto do menino, em face do menino Henry, né? Já a babá disse que a empregada sabia, porque logo depois daquela noite em que o menino chegou reclamando e mancando de agressões que havia sofrido, a empregada entrou em contato com a babá. E nesse contato com a babá acabou dizendo, olha, não, ela reclamou que foi agredida pelo padrasto, etc. Então, houve uma falsa afirmação por parte da empregada inicialmente em dizer que não sabia, não tinha Sim. conhecimento de qualquer agressão proferida pelo padrasto em razão do enteado, né? Isso aí, às vezes com medo de perder o trabalho, de perder o emprego, né? Em momentos tão difíceis que passamos nessa pandemia, perder o emprego afeta muito a família, né? Então podia afetar demais essa empregada nesse âmbito. E foi aí que mas ela voltou atrás, Viderlan, e agora, depois da forma verdadeira, sem receio, sem medo, ao tomar conhecimento de toda a gravidade que esse caso está trazendo para o Brasil. Bruno, eu quero agradecer sua participação, tá? Um tema de extrema importância que você destacou aqui para o nosso telespectador, que é o crime de falso testemunho, e até que ponto isso pode prejudicar um processo de investigação. O caso do menino Henry, que foi um caso recente que chocou o Brasil e que tem ainda gerado muitas perguntas a respeito do porquê desse crime ser tão bárbaro da forma como foi, e teve exatamente esse conflito de relatos que o Bruno trouxe hoje aqui como tema para todos nós. Você, Bruno, para quem nos acompanha, quem é fã exatamente de suas participações aqui com o quadro Penal News, também tem a sua participação no portal gazetaweb.com. Eu quero agradecer aqui no TV Mar News a sua participação no quadro Penal News todas as terças-feiras. Isso mesmo, Viderlan. Eu eventualmente sempre trago uma poesia aqui. Nesse momento eu estou me dedicando na confecção, eu estou escrevendo um livro, né, de poesias, mas não parei de escrever artigos para o gazetaweb.com. Eu sou articulista do gazetaweb.com, então, eventualmente, eu escrevo artigos. Essa semana, o artigo estará lá também, então, acessa lá o portal gazetaweb.com. Na parte de artigos, você fará uma leitura. Semana passada, postei um artigo sobre o racismo reverso e essa semana postarei, tão logo, também um novo artigo. Então, muito obrigado pela colaboração, pelo empenho de todos aqui da Organização Arnon de Melo, da TV Mar, né, todos que fazem parte desse maravilhoso trabalho. Um abraço. Bruno Calado volta na próxima terça-feira para mais um tema aqui no quadro Penal News. E depois da participação do advogado, nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos trazer aqui na sequência do TV Mar News muitos outros assuntos. Não sai daí. Voltamos já.